tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo assunto, tá? Esse assunto é os números negativos. Nós vamos relembrar um pouquinho os números de antes e os números de agora. Bom, antes a gente só trabalhava com 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Lá no Fundamental 1. Esses são chamados números naturais, porque faz parte do natural nosso, da contagem. E aí, a gente verifica, por exemplo, que as contas de menos, nós não conseguimos efetuar todas só com esses números. Porque, por exemplo, eu tenho 5 e estou devendo 6. Então, eu vou lá, pago com esses 5 e vou continuar devendo 1. Ou seja, 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 não é um número natural, porque ele é negativo. Então, a gente agora vai trabalhar com os números inteiros. Os números inteiros são os números positivos e negativos, não quebrados, não decimais, ok? E é isso que a gente vai trabalhar agora, tá bom? Então, os números inteiros. A habilidade referente aos números inteiros é ler, comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Então, nós vamos trabalhar adição e subtração, primeiramente, de números inteiros e depois outras operações. Essa aula de hoje é só uma introdução, tá bom? Resolver e elaborar situações problema que envolvam operações com números inteiros. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Conteúdo: números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos na reta numérica e operações. E o objetivo? Reconhecer a importância e a necessidade do estudo dos números inteiros, bem como aplicações no cotidiano e suas operações. Coisas do cotidiano, do dia a dia, porque quando a gente consegue associar alguma matéria ao nosso dia a dia, fica mais fácil o entendimento. Bom? Essa aqui é a primeira página da situação de aprendizagem 2 de vocês. Então, eu vou ler com vocês, tá? Mas aqui, olha, para começar, tem um QR Code, tá? O QR Code. Que nele há 2 áudios que também a gente acha nesse link aqui, tá? Da Unicamp. A Unicamp foi onde eu fiz faculdade, tá? Então, tá lá, ó, atividade 1, um pouco de história, página 61. Os números estão presentes no nosso dia a dia. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos? Ah, desculpa, uma pergunta. Você já vivenciou situações envolvendo números positivos e negativos? Acredito que sim, né, gente? Registre essas situações para socializar com a turma. Então, vamos já conversar aqui. Onde que a gente usa número negativo, por exemplo? Você já viu falando de temperatura negativa abaixo de 0? Aposto que sim, no jornal fala muito, né? Você também já ouviu falar que está abaixo do nível do mar? Nós usamos números negativos para representar quando você está abaixo do nível do mar, por exemplo, um mergulhador. Utilizamos também número negativo para dívida, tá? Nós também utilizamos número negativo para dívida. E assim por diante, existem várias situações do cotidiano que nós utilizamos números negativos, tá? Então, para conhecer uma história sobre os números negativos, acesse o QR Code, que é bem interessante. Então, eu baixei aqui para vocês o QR Code e nós vamos escutar agora, tá bom? Então, vamos lá. Menos que nada, negativos. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia e mostra que não é de hoje que o famoso menos com menos dá mais causa confusão. M3 Matemática Multimídia apresenta Série Matemática.
Oi, gente! Estamos novamente com vocês, com o Joãozinho, aquele menino terrível, Sofia, aquela aluna aplicada e nossa gentil e simpática professora para contar mais uma das muitas histórias da matemática. Hoje vamos conversar sobre um conceito que não teve uma vida fácil e ainda dá dor de cabeça para muita gente. O título da nossa história de hoje é Menos que o Nada, Negativo. Professora, sabia que meu pai não acredita que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1? Não me surpreende, viu, Joãozinho? Pois é bastante comum. Figuras importantes da história da matemática também não acreditavam que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Girolamo Cardano, um matemático excêntrico e criativo, no seu livro Arte Maior, publicado em 1570, demonstra que menos por menos dá menos, e não mais. Os positivos e negativos são domínios separados, e as operações entre mais e mais devem ficar no domínio do mais, e as operações entre os negativos no domínio dos negativos. Outros afirmavam que menos em menos dá mais, mas comentam: isso é estranho e se dá apenas por acidente. Tem pessoas que aceitam as regras dos sinais e vão em frente fazendo contas sem esquentar a cabeça. Outras pessoas são diferentes. Ficam se perguntando por quê. Se não obtêm uma resposta, não acreditam. Talvez o principal problema seja conceitual. O que é um número negativo? Para mim, menos 1 é aquele número que somado com 1 dá 0. Veja, Sofia, o que estamos nos perguntando é justamente o que é menos 1. Observe a frase. Número primo é aquele número natural, diferente de 1, que só é divisível pela unidade e por si mesmo. É uma frase gramaticalmente correta. O adjetivo primo está restringindo o conjunto dos números conhecidos. No caso do menos 1 é diferente. Você está aumentando o conjunto, mas aumentando com objetos que você não conhece. Você tem que criar novos objetos que resolvam o nosso problema. Criar como? Não tenho ideia de como inventar o menos 1. Isaac Newton também não tinha. Falava de quantidades afirmativas ou positivas, que são aquelas que são maiores que nada, e quantidades negativas, que são aquelas que são menores que nada. Operava com essas quantidades sem preconceito, mas não chamava as quantidades negativas de números. Aliás, Newton também não deixou claro o que entendia por quantidade. Não? Não, e Leonhard Euler também concordava com Newton. Em seu livro Elementos de Álgebra, publicado em 1770, ele escreveu: os números negativos podem ser considerados como débitos, pois os números positivos representam haveres reais. Podemos dizer então que os números negativos são menores que nada. Euler explicou também que menos A vezes menos B deve ser AB, porque é o oposto de A vezes menos B. Na linha de Euler seguiram todos os matemáticos alemães. Só falta a Euler explicar por que menos A vezes menos B é o oposto de A vezes menos B. Que bom que os alemães não tinham problemas com a regra dos sinais. Mas, professora, e no Brasil, como é que era? Não era, viu, Sofia? O Brasil passou a ser somente com a vinda da família real. Livros foram traduzidos, escolas foram abertas, mas os portugueses tinham uma profunda influência francesa, de modo que o importante é saber como os franceses concebiam os números negativos. E os franceses eram como os alemães? Ah, não, na França a situação foi completamente diferente, Sofia. Não só as regras dos sinais, mas também o próprio conceito de número negativo era questionado. Jean d'Alembert, matemático famoso e enciclopedista, afirmou em 1750 que dizer que uma quantidade negativa está abaixo do nada é dizer uma coisa inconcebível. Não existe, portanto, realmente e absolutamente quantidades negativas isoladas. Menos 3, tomado abstratamente, não configura nenhuma ideia no espírito humano. Outros franceses seguiram d'Alembert. Por exemplo, Adrien Lacroix, mais conhecido como escritor de livros de matemática, nas primeiras edições de seu livro de álgebra, expõe a teoria das quantidades negativas, mas a partir da edição de 1808 não faz a menor menção às quantidades negativas. Lembre que 1808 foi o ano da vinda da família real ao Brasil. Os livros de Lacroix foram muito usados no Brasil, até pelo menos o início do século XX.
Eles são figurinha fácil nas livrarias que vendem livros usados, os sebos. O livro de Euler também foi publicado no Brasil, mas foi menos difundido e é raro encontrar um exemplar. Então, como podem notar, algumas vezes os matemáticos precisam de muita discussão e diferentes frentes de estudos para chegar a uma conclusão sobre um novo conceito matemático. Reflita um pouco a esse respeito. Série Matema. Muito bem, gente. Agora a gente vai escutar o outro áudio, tá? Eu tô aqui escutando com vocês, tá bom? Série Matema. Nossa, que confusão. Pensei que a matemática fosse igual em todos os países. Sim, a matemática é igual em todos os países, mas alguns países ou algumas pessoas têm dificuldades em aceitar certas novidades matemáticas, Sofia. Os alemães aceitavam tranquilamente as quantidades negativas, enquanto que os franceses tiveram mais dificuldade em absorver. Portanto, não é nenhuma surpresa ouvir alguém dizer que não acredita que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Eu acredito que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Senão a senhora me pega na prova, né? Mas o porquê eu não sei. Olha, se você aceitar a existência dos números inteiros como uma extensão dos números naturais e que nela continuam valendo as propriedades habituais da soma e da multiplicação, é quase fácil mostrar as regras dos sinais. Estou fazendo um esforço para entender essa ideia, mas as coisas não estão muito claras para mim. É que você tem que construir os números inteiros com base nos números naturais e também na noção da diferença de um número natural maior que o outro. E alguém já fez isso? Já sim, Joãozinho, um matemático alemão deu a receita de como construí-los. Esse matemático é uma figura das mais interessantes da história da matemática. Veja, ele nasceu na mesma cidade que Gauss, estudou na mesma escola que Gauss, foi aluno de Gauss na universidade e foi orientado por Gauss para escrever o seu primeiro trabalho. O nome desse matemático era Richard Dedekind. Uma figura simpática e prestativa, viu, Joãozinho? O trabalho mais importante de Dedekind foi esclarecer as relações entre a continuidade e os números irracionais. Dedekind colaborou também para esclarecer o conceito de infinito. Professora, parece que a senhora está enrolando. Não quero saber se esse Dedekind era bonzinho e era o preferido de Gauss. Quero saber por que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Bom, para começo de conversa, você tem que aceitar que o subconjunto dos números inteiros positivos não coincide com os números naturais. O que existe é uma correspondência 1 a 1 entre dois conjuntos. Vou mostrar como se constrói os números inteiros positivos e negativos. Você vai se assustar um pouco, mas não desmaie, seja homem. Ei, que história é essa, professora? Bom, a emoção vai ser forte, hein? Um número inteiro é um conjunto de pares de números naturais. Imagine um número ser um conjunto. Por exemplo, um número inteiro é o conjunto de todos os pares de números naturais, cuja diferença é 1. Este é o caso do par 2, 1, do par 3, 2 e assim por diante. A diferença é sempre 1. Da mesma maneira, define-se o 2 inteiro, o conjunto dos pares 3, 1, 4, 2 e etc. A diferença é sempre 2. O conjunto de todos esses pares é denotado por Z+. O Z inteiro é o conjunto dos pares NN, ou seja, a diferença é 0. Para a construção dos negativos, basta tomar conjuntos, ao contrário dos inteiros positivos, de pares onde o primeiro natural do par é menor que o segundo. Por exemplo, menos 1 inteiro é o conjunto dos pares tipo 1, 2, 2, 3 e assim por diante. Denotamos o conjunto dos números inteiros negativos de Z-. A união dos inteiros positivos, dos negativos e do zero é o conjunto dos números inteiros. Eu me assustei, mas achei interessante. Agora, não tenho ideia como a gente faz contas com conjuntos. Introduzindo notações. Como os inteiros positivos estão em correspondência 1 a 1 com os naturais, usamos o mesmo símbolo. Por exemplo, o mesmo 1 para os dois casos. Mas temos que ter em mente que representam objetos diferentes. Os negativos representamos colocando um menos na frente de um número natural. Mas mesmo assim, ainda não entendi por que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. E nem poderia. Apenas construímos o sistema dos números inteiros de tal forma que uma parte deles está em correspondência com os números naturais. Agora, temos que introduzir as operações de soma e multiplicação. Essas operações devem ser introduzidas de modo que, se fizermos contas com os inteiros positivos,
devemos ter os mesmos resultados fazendo as contas com os correspondentes números naturais. Além disso, deve permanecer as propriedades comutativa, associativa e distributiva. Isso é fundamental. Feito isso, é fácil verificar o porquê de -1 vezes -1 ser 1. Mais do que isso, é possível mostrar que a regra dos sinais é uma consequência necessária. Se eu entendi bem, meu pai vai continuar não acreditando na regra dos sinais. E eu fazendo de conta que acredito. Veja, Joãozinho, conhecer a construção dos números inteiros significa que uma etapa no aperfeiçoamento mental foi vencida. Para vencer essa etapa, é preciso fazer um esforço considerável. De qualquer maneira, eu chamei a atenção para o ensinamento de Gauss. Os números são uma livre criação do espírito humano. Os números são objetos matemáticos abstratos. Justamente por isso, podemos aplicar a tantos eventos do mundo físico. A professora deixou muito claro um ponto fundamental. Só podemos construir o desconhecido partindo do conhecido. Assim, ela assumiu como conhecido os números naturais e suas operações. A partir disso, construímos números inteiros. Conhecidos os números inteiros, podemos construir os números fracionários. É uma aventura verdadeiramente fascinante, apesar da cara feia do Joãozinho. Série Matema, uma criação M3 Matemática Multimídia. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia, uma produção da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido com recursos da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, podendo ser difundido livremente, desde que citados os devidos créditos. Conteúdo de César Las Fernandes. Revisão, Marcelo de Mello e Mariana Ferraz. Roteiro, Stephanie Hesse Alves e de César Las Fernandes. Locução, Alessandra Romano Rachid, Rosana Stefanoni, Lucas Schwab e Paulo Eugênio Barbosa. Assistência de produção, Rosana Stefanoni. Direção, Renata Gava. Edição, Guta Ruim. Mixagem, Sandro Della Costa. Supervisão técnica, Álvaro Bufará. Coordenação de mídias audiovisuais, Professor Eduardo Paiva. Coordenação geral, Professor Samuel Rocha de Oliveira. Bom, pessoal, então agora nós escutamos esses áudios, tá? Como eu disse, faz parte desse link aqui, lá da Unicamp. E foi até assim um pouco confuso, porque vocês ainda não têm muita noção dos números negativos, mas a gente vai aprender. O que eu queria que vocês entendessem? Que os números negativos, como a gente disse, é como se fossem os números naturais que a gente mexe, só que pro lado do zero, tá? Pro outro lado do zero. Tudo bem? A aula de hoje nós não vamos aprender regra de sinal nenhuma, nós vamos fazer só o básico com conhecimentos prévios, conhecimentos que a gente já tem dos números negativos, bom? Vamos fazer agora então 1.2. 1.2 vocês vão responder no caderno junto comigo, tá? Não precisa copiar o enunciado porque vocês já vão ter no livrinho depois. Ana e Geraldo foram ao armazém do Sr. Manuel e enviaram suas listas de compras, descritas abaixo, para serem entregues em suas residências. Ao verificar seu estoque, o Sr. Manuel observou que havia 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo, 15 quilos de açúcar, entre outros produtos. Muito bem, então olha lá. A lista do Geraldo e a lista da Ana. Com os produtos que o Sr. Manuel tem no estoque, ele conseguirá atender totalmente os dois pedidos? Comente sua resposta. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui 12 quilos de arroz com mais 8 quilos de arroz, totalizando 20. No estoque tem 20, então, ok. Vamos ver feijão. 8,5 de feijão com mais 3. 8, 9, 10, 11. 11,5 kg. Então, de feijão, a gente sabe que não vai dar certo. Óleo,
6 litros de óleo com mais 4. 6 mais 4, 10. Também vai faltar óleo. E açúcar, o Geraldo não pediu e a Ana pediu 5. Açúcar, tudo bem. Então, a gente já percebeu que ali o feijão e o óleo não vai dar certo, ok? Muito bem. Menos que nada. Vamos lá. Atividade 2. De novo, nós vamos fazer no caderno, tá? Não precisa copiar. Só responder. Números positivos e negativos, página 62. A tabela abaixo apresenta o resultado de alguns times de futebol ao final de um campeonato, onde é possível verificar o número de gols marcados, sofridos e o saldo final. Olha aí, gente, olha aí. Uma coisa que a gente usa número negativo também, que para quem gosta de futebol, saldo de gols. Então, como que funciona o saldo de gols? São os gols marcados menos os gols sofridos. E é claro, aquele que sofre mais gol vai ter saldo negativo, tá? É assim que funciona, então, o saldo de gols. Gols marcados menos gols sofridos, tá? Letra A. Analisando a tabela, classifique os times em ordem crescente em relação ao saldo de gols. Então, gente, crescente, do menor para o maior. O menor saldo de gols é aquele mais negativo. Por quê? Porque ele é o que tem menos pontos, tá? É o que mais ele sofreu gol. Então, por exemplo, ó, o que mais sofreu gol aqui, ó, foi esse. Olha ali, ele tá devendo 39 gols, tá? Então, ele é o que tem menor saldo de gols. Então, ele é o primeiro, tá? Depois, qual outro que tá bem baixo? 16. Ele é o outro menor, tá? Depois do 16, a gente tem o menos 8. Tá aqui, terceiro. O quarto é o 12? Não, é o menos 1, perdão. Aqui, menos 1, quarto. O 12 é o quinto. O sexto vai ser o 17 e o sétimo o 38. Então, tá aqui a ordem, tá? Podem colocar só esse daqui em ordem, tá? Ok? Copie esse em ordem, bom? Letra B. Considere o saldo de gols dos times Botafogo, Paraná, Chapecoense e Corinthians. São os que estão negativos. Explique por que o saldo de gols de cada time foi registrado dessa maneira. Bom, então a gente tem que verificar que eles estão negativos. Significa que eles sofreram mais gols do que marcaram, tá? Então, o saldo de gols são os gols marcados menos gols sofridos. Nesses casos, esses times sofreram mais gols do que marcaram, obtendo um saldo negativo. Ok? Então, respondam aí bonitinho no caderno, tá? Pausa o vídeo se precisar deixar certinho, tá? Se quiser colocar também com as palavras de vocês, pode, tá? Muito bem. Vamos pro próximo. Lá, agora a gente vai trabalhar com números negativos e temperatura. Muitas cidades pelo mundo apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Observe a tabela abaixo que apresenta as temperaturas médias de algumas cidades do mundo no verão e no inverno. Então, olha lá, no Canadá, Toronto, 26 graus no verão e menos 10 no inverno. Japão, Tóquio, 30 graus no verão, 9 graus no inverno. Estados Unidos, 24,5 em Nova York, 24,5 no verão, menos 0,6 no inverno. Brasil, em Campos do Jordão, que a gente sabe que é bem frio, 16,8 graus no verão, 9,6 no inverno. Rússia, Moscou, 18,4 graus no verão, menos 9,2 graus no inverno. Quais cidades apresentam a maior e a menor temperatura média no verão? E quais as temperaturas? Então, na letra A, gente, olha aí. Qual que tem a maior só no verão? O Japão, né? Então, tá aqui, o Japão. E a menor no verão? O Brasil, olha lá. Certo?
Então, vocês vão anotar aí. Japão com 30 graus e Brasil com 16,8 graus. Letra B. Observe na reta abaixo a representação das temperaturas médias do Canadá. Qual foi a variação de temperatura do inverno para o verão? Explique, ou seja, variação, quanto que mudou? É a diferença entre elas, é o verão menos o inverno, tá? Então, olha lá. E eles querem saber no Canadá. Então, é 26 graus aqui em vermelhinho e menos 10. Vamos contar? Daqui, quanto que foi? Daqui até aqui. Então, vai, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, com mais um, 36. Então, a variação de temperatura foi 36, ok? Então, olha lá, de menos 10 a 0 dá 10 graus. E do 0 a 26 dá 26 graus. Somando os dois, então, a variação foi de 36 graus. Ok? Muito bem, vamos para a próxima. Página 63. Sabendo que a variação de duas temperaturas é determinada pela diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial, calcule a variação de temperatura da cidade de Campos do Jordão, onde a temperatura no verão de 2015 foi de 16,8 e no inverno 9,6. Explique como você realizou a operação aritmética. O que eles querem então que a gente faça? A diferença. Diferença é conta de menos. Então, eu vou ter que fazer 16,8 menos 9,6. Vamos fazer? Tá aqui. Como que eu faço essa continha? Vírgula embaixo de vírgula. Ok? Então, vai ser 8 tira 6 vai dar 2. 6 tira 9 não dá. Corta, põe 0, vira 16. 16 tira 9 dá, que dá 7, tá? Então, vai dar 7,2 graus. Essa foi a variação de temperatura em Campos do Jordão. Facinho, né? Muito bem, vamos para a próxima. Atividade 3. Descobrindo o que vem antes do zero. Olha aqui que interessante como nós representamos os números negativos. Então, aqui é o zero. Então, ó, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente já conhecia, tá? Mais 1 e 1 é a mesma coisa. O sinal de mais não precisa vir, tá? Agora, olha para cá. A gente vai contando ao contrário. Olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, quanto mais para cá, menor o número é. Então, aqui a gente está escrevendo do menor para o maior, tá? Os números inteiros podem aparecer em tabelas de jogos, escalas termométricas, extratos bancários, medições de altitude e profundidade, abaixo e acima do nível do mar, entre outros exemplos. Mas também podem ser conceituados a partir da simetria em relação aos números inteiros positivos na reta numérica. O que é simetria? A mesma coisa de um lado e do outro. Lembra igual nosso rosto? Nosso rosto é simétrico, tá? É como se aqui fosse o zero, positivo, negativo, ok? Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote suas próximas explique e anote as duas próximas correspondências. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está ligando o negativo com o positivo. Então, aqui a gente também poderia ligar o menos 1 com o 1, o menos 5 com o 5, o menos 6 com o 6, tá? Então, a gente percebe aqui que isso daqui são os números opostos ou simétricos, tá? Que é quando a gente tem o negativo e o positivo, tá? Ok? Então, o oposto e simétrico de menos 4 é 4 ou mais 4, pois a distância até o zero dos dois números é a mesma, 4 unidades. Então, ó, do menos 1 ao 0 é uma unidade, do 1 ao 0 também é uma unidade. Então, eles são simétricos ou opostos, tá? O mesmo acontece com menos 3 e 3 e menos 2 e 2. Tudo bem? Ok?
E a nossa aula acabou por hoje. Foi longa hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse início de números negativos, tá? Nós vamos continuar, então, na próxima aula, tá? Não se esqueçam, então, primeiro conceito, o número oposto ou simétrico, que tem a mesma distância do zero, ok? Certo? Muito bem, então, bom estudo para vocês, bom estudo, boa revisão, tirem dúvidas lá comigo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Sentimentos vêm para nos trazer